Boa noite a todos e todas, começando mais um Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta os seus investimentos e o seu dinheiro. Hoje é sexta-feira, acabou a semana, dia 26 de junho de 2020, dia em que o Ibovespa fechou em uma baixa, aqui relevante. Caiu 2,24% a Bolsa Brasileira de hoje, fechando em 93.834 pontos. O IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários do Brasil, caiu 0,10%. Lá fora, as bolsas americanas caíram ainda mais do que a bolsa brasileira. Olha só, o S&P caiu 2,42%, o Dow Jones caiu 2,84% e a Nasdaq caiu 2,59%. O VIX, o índice de volatilidade que mede o grau de incerteza ou de medo dos investidores com relação às ações americanas, subiu 7,79%. Quando o VIX sobe, significa que as pessoas estão com mais medo, mais insegurança, mais volatilidade. Dólar hoje também subiu forte, subiu 2,36% para R$ 5,46, recuperando aos poucos um dólar mais alto aqui no Brasil. Petróleo Brent, petróleo europeu, caiu 0,78% para $40,73. E o petróleo americano, o petróleo WTI, caiu 1,34% para $38,20. O que aconteceu hoje que justifica essa queda nas ações no Brasil e no mundo? Bom, a queda no Brasil repercute principalmente uma piora do humor internacional com relação às ações e com relação aos mercados. Venho dizendo aqui, ao longo de toda essa semana, que os números de coronavírus estão piorando nos Estados Unidos e no mundo. Essa piora do número de coronavírus assusta, preocupa os investidores, preocupa os mercados e preocupa essa retomada que a economia internacional estava passando. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui no Brasil especificamente, números preocupantes para a economia brasileira em 2020. Banco Central diz que vai cair mais de 6% a economia brasileira. FMI diz que vai cair mais do que 9%. Por outro lado, a crise política na semana deu uma amansada. O presidente Bolsonaro fez uma live ontem com o ministro Paulo Guedes, os dois pareceram bastante em sintonia. O presidente Bolsonaro ontem participou de um evento online, com o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, falou em uma cooperação, entendimentos entre os poderes, todo mundo ficou super feliz também com isso. Na semana, o Ibovespa caiu 2,79%, teve uma queda aqui e não está conseguindo superar a marca dos 97 mil pontos. Se a gente analisar num gráfico, a tendência do gráfico, analisar o ponto de suporte e o ponto de resistência, não está conseguindo romper a resistência dos 97 mil pontos. E o fato de não conseguir romper esses 97 mil pontos é visto por alguns investidores e analistas como um ponto perigoso. Se não conseguir romper os 97 mil pontos, pode ser que o Ibovespa entre num momento de queda, entre numa espiral de queda aí. Coronavírus, então teve essa grande preocupação com o coronavírus. Só para vocês saberem, nos Estados Unidos eles bateram ontem 40 mil novos casos, novas contaminações. É simplesmente o maior número de contaminações em um só dia desde o começo da pandemia, desde o começo de tudo do coronavírus em 2020. Ou seja, para quem achava que os Estados Unidos já tinham passado e que o pior ficou para trás, não é bem assim. Vários estados dos Estados Unidos estão passando por essa dificuldade. E além disso, Alemanha, Japão, China, Coreia do Sul, Austrália têm reportado aumento de casos. Brasil passou hoje de mais de 55 mil mortos. Todos esses aumentos de casos de coronavírus, de novo, preocupam. Por que preocupam? Porque aquela retomada da atividade econômica, aquela retomada dos negócios, dos países, que as pessoas imaginavam aquela curva V, ou aquela recuperação em V, caiu muito forte para recuperar também muito forte, fazendo um V, está se tornando uma dúvida. Os investidores não sabem mais se isso vai realmente acontecer ou se uma segunda onda de coronavírus vai frear a atividade econômica, e aí é que mora o problema. Porque aí as pessoas podem se preocupar, os investidores podem se preocupar muito mais, as empresas podem sofrer, e esse é o problema que todo mundo tem medo nesse momento. Por isso que as bolsas americanas tiveram essa forte queda no dia de hoje, porque elas começaram mais animadas e mais com viés de alta, e ao longo do dia foram saindo essas informações e puxaram para baixo. As bolsas da Europa também começaram o dia em alta, repercutindo que a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde,
disse que o pior da crise já passou, já ficou para trás, pelo menos, at least, ela falou, na Europa. Mas nos Estados Unidos, se na Europa ficou para trás, nos Estados Unidos ninguém sabe. Nos Estados Unidos as coisas estão muito pouco claras e com muita dúvida até o momento. Aqui no Brasil, voltando um pouquinho pro Brasil, a gente vai e volta. Aqui no Brasil, o governo decidiu prorrogar aquele auxílio emergencial Corona Voucher, antes de R$600, agora vai cair para R$500, R$400 e R$300 de acordo com o mês, mas é um sopro aí, mais uma ajuda financeira do governo federal brasileiro para as famílias, pequenas empresas, trabalhadores que estão passando, que estão sofrendo a maior parte ou que estão sofrendo o maior impacto do coronavírus no Brasil. Por outro lado, essa prorrogação é boa, né? É importante salvar e ajudar os empregos, as pessoas. Por outro lado, isso gera um custo adicional de mais de R$100 bilhões nas contas públicas brasileiras, que já estão muito fragilizadas. Qualquer dinheiro, qualquer gasto a mais é preocupante, investidores se preocupam, as empresas se preocupam, porque o Brasil caminha a passos largos para um descontrole fiscal. E esse descontrole fiscal pode trazer problemas, pode trazer preocupações de agências de classificação de risco, investidores, instituições, se o Brasil vai conseguir honrar essa sua dívida ou não. Tamanho endividamento, tamanho descontrole fiscal. Mas é algo para acompanhar e para ver cenas dos próximos capítulos, sabendo que isso preocupa os investidores internacionais. Vamos para os Estados Unidos de novo. O Fed, Banco Central Americano, concluiu aquela série de stress test, os testes de estresse nos bancos americanos. Os bancos se saíram bem, mas o Fed, o Jeremy Powell, que é o presidente, tem falado bastante aqui dele quase toda semana, ele ainda está muito preocupado com a recuperação da economia americana. Ele acha, sim, que pode ter um desemprego muito mais prolongado e uma recuperação econômica muito mais demorada do que o esperado. Por conta disso, ele acha que os bancos americanos poderiam ter mais de 700 bilhões de dólares de perdas. E com todo, enfim, com esse cenário econômico muito complicado. E aí, o Fed não quer que os bancos americanos distribuam mais dividendos e nem quer que os bancos recomprem suas ações. Quando as ações caem muito, os bancos, qualquer empresa, na verdade, na bolsa, gosta de recomprar suas ações porque elas estão muito baratas, então eles podem recomprar e depois vender, até ganhando dinheiro em cima das próprias ações negociadas no mercado. O Fed não quer que os bancos gastem dinheiro com isso, o Fed quer que os bancos guardem dinheiro porque eles podem precisar de 700 bilhões de dólares para passar por essa crise. Bom, com essa notícia, com essa informação, os bancos caíram forte. O JP Morgan caiu 5,4%, Bank of America caiu 6,3%, e o Goldman foi o que mais caiu 8,7% só no dia de hoje, muito forte. Quem caiu também forte nos Estados Unidos foi o Facebook. O Face está enfrentando um boicote internacional de empresas que estão incomodadas com o fato da rede social não controlar discurso de ódio, não controlar discursos de discriminação, discursos que incitem violência, etc. O Twitter foi numa linha de restringir esses discursos e não deixar esse tipo de violência ou de discurso de ódio. O Face não, o Face acha que ele não deve ser o moderador disso. E aí algumas empresas internacionais começaram um movimento de boicote, falaram: eu não quero minha marca associada a uma rede social, ou na verdade, eu não quero fazer publicidade e dar dinheiro para uma rede social ou para uma plataforma que não coíbe ou não proíbe ou não remove discursos de ódio. Está gerando uma certa preocupação. Então as ações do Face caíram 5,61%. O Mark Zuckerberg, o CEO e fundador, entrou em cena, falou que vai rever as políticas, que vai tentar apaziguar toda essa situação e disse que vai proibir anúncios relacionados a discursos de ódio, ou mesmo que vai tentar de alguma forma controlar esses discursos de ódio. É um movimento meio que inédito no Facebook para tentar, enfim, reverter essa situação ruim ou essa situação preocupante que pode abalar o Facebook nesse momento delicado que o mundo inteiro está passando, com mortes de afro-americanos nos Estados Unidos, questões de discurso racista nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, etc. Para finalizar, no Brasil, em São Paulo, foi liberada, a partir da semana que vem, a prefeitura estuda liberar bares e restaurantes na cidade de São Paulo. Eu acho isso muito estranho, mas aqui os casos ainda estão aumentando no Brasil, né? Não necessariamente em São Paulo, algumas regiões de São Paulo sim. Vamos ver o que vai ser decidido. Quero pedir para você agora compartilhar esse vídeo ou marcar aqui embaixo 3 pessoas, ou compartilha, manda o link, 3 pessoas que precisam ver esse conteúdo, que precisam ver esse meu vídeo para saberem o que aconteceu no dia de hoje. Eu conto com a sua ajuda para levar essa mensagem para mais brasileiros e brasileiras que precisam cuidar melhor do seu dinheiro. Obrigado, um abraço, bom final de semana, bom descanso e tchau!